Olá, boa tarde. Estamos aqui representando a Escola de Homeopatia de São Paulo, no encontro das entidades formadoras de homeopatia, e vamos trazer um tema muito importante e muito caro para o nosso grupo, que é a medicina veterinária, medicina homeopática veterinária. E através de dois casos clínicos que vão ser expostos aqui pela veterinária Ana Catarina Sidon e a veterinária Ione Cueva, que são membros do grupo já há muito tempo. O nosso grupo vem se reunindo já há mais de 20 anos e formalmente como escola de homeopatia desde da 2020, mais ou menos, na pandemia, quando a gente iniciou o primeiro curso formal, né? E temos a felicidade, então, hoje de trazer esse tema da medicina veterinária e vamos aqui colocar um pouco do que a gente pode colocar como importância da homeopatia na clínica veterinária. O que a homeopatia pode colaborar para o tratamento dos animais, né? A importância da homeopatia na clínica veterinária reside na sua capacidade de tratar o animal como um todo, abordando problemas físicos e comportamentais de forma preventiva e curativa, promovendo qualidade de vida e bem-estar, mesmo em doenças sem cura, e diminuindo a necessidade de intervenções emergenciais e hospitalares. A homeopatia foi reconhecida como especialidade médica no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina em 1980 e 80 e na medicina veterinária pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em 1993. Aplicações da homeopatia na veterinária. A homeopatia foca na saúde do animal como um todo, não apenas dos sintomas de uma doença, ou seja, uma visão holística. A homeopatia se baseia nos princípios de similitude, o semelhante cura o semelhante, a experimentação em indivíduos sadios, doses mínimas e medicamento único. É usada para tratamento de doenças crônicas transmissíveis ou não, doenças agudas, doenças respiratórias e alérgicas e transtornos psicossomáticos. Reduz a demanda por intervenções hospitalares e emergenciais, complementando os tratamentos convencionais. A homeopatia tem um papel preventivo e curativo, podendo ajudar o animal a adoecer menos e ajuda a reduzir os sinais clínicos de doenças, melhora o bem-estar do animal e aumenta a sua qualidade de vida. Pode aliviar quadros de ansiedade, agressividade, estresse em animais, associado a fatores ambientais ou mudanças. Então, é bem ampla a gama de atuação, né, do veterinário homeopata, né, e nós vamos poder conferir isso hoje ah, através das apresentações que a gente vai ter o prazer aqui de escutar. Então, inicialmente, eu vou convidar a veterinária Ana Catarina Sidó a se apresentar e também expor aí o seu trabalho. Ana, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu faço homeopatia desde 1995. Eu sou mestre e doutora em ciências, ligada à medicina veterinária preventiva e zoonoses. E estou aqui para mostrar para vocês um caso clínico muito interessante. É um canino SRD de 16 anos, o Dibs. Ele apresentou emagrecimento e. Pode passar, seu Walter. Emagrecimento, diarreia, vômitos, depois que ele passou por uma cirurgia de excisão de hemangioma e hemangiosarcoma cutâneos.
No exame de hemograma ele estava com uma leucopenia e linfopenia e o aumento das enzimas hepáticas, levando a esses quadros. No ultrassom, a lama biliar, esplenomegalia, hiperplasia nodular, tanto no baço quanto nas adrenais. E ele, com isso, com esses sinais que ele estava apresentando, ele sofreu uma colecistectomia. Tomou alguns medicamentos por 30 dias, alopáticos, o SAM e a silimarina. Mas, no começo do ano, né, de janeiro de 24, a tutora veio falar para mim que ele estava apresentando esse emagrecimento, que ele não conseguia se recuperar, ainda com sinais de esplenomegalia, vômitos, diarreia, quando ele ficava muito tempo sem comer, e assustado, tremendo com barulhos. E aí ele, como a gente precisa fazer a repertorização, fazemos a repertorização através de sinais que o animal realmente apresenta, tá? São as modalizações bem realizadas e a gente escolhe sintomas que a gente identifica como síndrome mínima de valor máximo. Então, são os mais importantes. Pode passar, doutor Walter. Chegamos no diagnóstico. Então, o diagnóstico clínico, ele tinha uma inflamação geral abdominal, não tinha nada muito definido. Tinha uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, podia ter uma doença, uma adenopatia, mas nada estava definido. No diagnóstico homeopático, ele apresenta uma psora. Psora é uma doença crônica. Doença crônica, para Hahnemann, foi a maior parte das doenças já diagnosticadas psora, e ela precisa de um medicamento para ser tratada, para ser resolvida. Sem medicamento, a doença crônica não se resolve. E um diagnóstico patológico, segundo o professor Edgar Maffei, é espina bífida. Bom, chegamos no diagnóstico de fósforos. Ele tomou fósforo CH12 2 vezes ao dia por 3 dias seguidos, diluídos 2 glóbulos na água. Próximo. Aí a evolução do quadro, depois de 20 dias, ele voltou a apresentar, depois de 20 dias da medicação, ele voltou a apresentar essa diarreia quando ele fica em jejum prolongado. Demos o fósforos na 12 para ele, no finalzinho de janeiro novamente. Só que, quando ele tomou o fósforos na 12, ele melhorou, e também ele apresentou um clareamento da esclerótica dele, porque ele tinha a esclerótica do olho avermelhada por um acidente lá com um gatinho. E ela disse para mim que quando ele tomou, os 3 dias que ele tomou a medicação, a esclerótica dele clareou. Bom, vamos lá de novo na diarreia por jejum prolongado e essa equimose no olho. Foi decidido CH30, porque ele ficou pouco tempo sem sintoma. Ele deu uma piorada aí. E aí ele voltou a apresentar a diarreia, mas aí 8 dias depois desse CH30. E foi muito intensa a diarreia, com muita ânsia de vômito, principalmente de madrugada, e a esclerótica dele voltou a ficar hiperêmica, ou seja, ele apresentou uma agravação do medicamento. Ele teve uma resposta muito intensa ao estímulo do medicamento, do CH30. Repertorizamos novamente, diarreia líquida, depois da meia-noite a equimose. Como ele não estava bem e é um senhorzinho,
Então foi escolhido o fósforo CH6, uma potência mais baixa, para antidotar a potência mais alta. E foi dado, como era uma emergência, porque ele estava passando mal, ele tomou o plus de meia hora, de 10 em 10 minutos. E a dona relatou para mim que os sinais sumiram no primeiro plus, então nessa primeira meia hora. Aí, em março, o hemograma dele estava bom. Não sei se vocês perceberam que lá ele tinha apresentado leucopenia e linfopenia e seguiu sem medicação. Em junho, ele estava bem, comendo bem, mas ficou moado e ele voltou a tomar bastante água. Depois da medicação, ele começou a tomar muita água, mas ele sempre tomou bastante água. Isso foi um retorno de sintoma que ele apresentou. Só que ele estava muito agitado e andando de lá para cá rápido, assim, principalmente à noite, ele não deitava. E se deitasse, ele levantava de novo e continuava andando pela casa. Repertorizamos, sede extrema, agitação à noite e andando melhora. Tomou dose única de arsênico na CH30 depois dessa repertorização. Em julho, no final de julho, ele se apresentou mais calmo, tomando a mesma quantidade de água que ele sempre tomou, mas ao invés de tomar durante a noite, ele começou a tomar durante o dia e dormindo bem à noite. Ele não acordava nem para andar, nem para tomar água, nada, dormindo bem. Mas voltou a apresentar, ficou mais quietinho e voltou a apresentar fezes amolecidas com muco e também não queria comer. Repertorização novamente desse quadro. Retorno da repertorização. Fezes moles com muco e recusou a comer. Voltamos ao fósforo CH12, fizemos a diluição e ele tomou 2 vezes ao dia por 3 dias. No final de agosto, né, ele voltou. Eu perguntei para ela como é que ele estava, porque eu não consigo ver o bichinho, que ele mora muito longe e a gente só fala online. E perguntei dele, ele continuou no emagrecimento, ele já estava 1 quilo mais magro, mesmo sendo pequeno, ele estava com 7 quilos, depois ele passou para 6 quilos, fezes pastosas, fezes aquosas, chorando, com um cisto no baço e também no rim. E isso no ultrassom. Esses cistos no baço, eles já existiam, mas eles estavam menores, bem diminuídos. E o cisto no rim apareceu, mas os sinais de insuficiência renal, não. Tudo normal. Só que voltaram as formações cutâneas que tinha sido retirada no começo do tratamento. E também o retorno da leucopenia e da linfopenia. Foi medicado com arsênico na 30, mas eu queria fazer uma observação aqui, que esse retorno dessas formações cutâneas é uma forma que o animal está... a força vital do indivíduo está tentando retornar o sintoma, jogar para fora a doença que foi suprimida com a cirurgia, né? Com a incisão primária dessas formações tumorais. Toda a parte de doutrina ela foi seguida, né? Que é individualização do animal. O medicamento, toda vez que foi dado o medicamento, foi dado o medicamento único, ou dose única, ou no máximo doses repetidas, dependendo da situação, né? Uma situação de emergência foi dada mais doses repetidas. Seguimos a doutrina do vitalismo, que a energia vital é que fica doente, né? E o organismo se torna
molestado, mostrando a doença. Então, quem fica realmente doente é a força vital. A psora, aqui, diagnóstico homeopático, porque é uma doença crônica, ou seja, nós estamos fazendo um tratamento num animal que tem uma doença difícil de se curar, né? Porque é um tumor maligno que ele tem. O diagnóstico patológico de uma espina bífida, ele deve ter alguma malformação que mostra essa gastrite que ele tem, né? Que ele está sempre mostrando, tentando voltar esses sintomas sempre nas fezes e nos vômitos que ele apresenta. Então, por enquanto, ele está equilibradinho, estamos tentando deixar ele o máximo num bem-estar. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado, Ana. Vamos seguir aqui com a doutora Ione. Pode seguir, Ione. Tá. Oi, boa tarde. Meu nome é Ione, eu sou médica veterinária clínica. Eu estou formada há 40 anos e pratico homeopatia já há mais de 20 anos e só atendo cães e gatos, atendimento em domicílio ou online, na cidade de São Paulo e nos arredores. Então, é um acompanhamento longo que eu estou fazendo com essa paciente, tá? Já há 5 anos, e ela vem evoluindo muito, muito bem, né? É o caso de uma gatinha, a tutora tem 3 gatas, né? E essa aqui é a Chante. A Chante, quando a gente começou a tratar, que foi em 2020, em plena pandemia, ela tinha 4 anos. E ela começou a apresentar problemas 2 anos após a castração, tá? Então a gente conversou online, né? Porque era pandemia, ninguém podia sair e tal. A gatinha estava apática, comia pouco, bebia pouco, tinha sensibilidade na coluna vertebral e no abdômen. Essas eram as informações, porque eu não examinei, certo? É só a informação da tutora. E ela já tinha feito um ultrassom num pronto-socorro veterinário, e nesse ultrassom apresentava assim alterações de uma nefropatia crônica assim já muito avançada. Inclusive, animal de 4 anos é muito difícil você ver esse quadro, né? Já com hidronefrose, dilatação de ureteres, e além disso, já com alterações de creatinina e ureia, já demonstrando uma doença renal, tá? Muito bem. Aí, ela estava mais paradinha, olha lá, ela gosta de subir e descer das coisas, ela é muito curiosa, muito sociável, né? Brinca com as outras gatas, mas ela estava completamente alterado o comportamento dela. Então, à época, eu tinha só alguns sintomas, né? Porque eu nem conseguia examinar pessoalmente. A gente usa sempre o repertório de Kent e utilizamos a inflamação renal. Ela estava comendo pouquinho e logo já estava satisfeita, então esse foi um sintoma que a gente pegou, individualizado. E também por beber pouca água, nós chegamos ao medicamento Licopódio clavato. Demos uma potência baixa, a gente não conhecia ainda como o animal reagia à homeopatia, nunca havia tratado. Então, pedi para dar uma dose única com 2 glóbulos. Quando a gente pede para dar dose única com 2 glóbulos, a gente pede para dissolver os glóbulos em um pouquinho de água e dar na boca do animal. Muito bem. Continuando o acompanhamento, a outra consulta foi em 2 meses, né? Setembro de 2020, e ela estava assim, comportamento praticamente normal, tinha grande apetite, grande sede. Essa consulta já foi presencial, então dava para notar um volume aumentado, bastante visível no flanco esquerdo, o que deveria ser
região renal, né, rim esquerdo. E eu notei que a gatinha movia os olhinhos assim, sabe? Com nistagmo bilateral. Pedi um outro ultrassom abdominal e deu também aquelas alterações de nefropatia crônica e a presença de um cisto perinéfrico, né? Uma formação grande com um volume aproximado de líquido de 200 ml. Muita coisa para uma gatinha de 4 a 5 quilos, tá? E mantendo alteração em creatinina e ureia, então, doença renal já declaradamente. Aí, então, fizemos a repertorização e pegamos lá os sintomas nistagmo, desejo de comida temperada, porque ela, assim, o tempo inteiro ela só queria comer sachê e coisas com odor e cheiro forte. E tumor cístico. E chegamos ao sulfur, CH12. E pedi para ela fazer o plus e dando diariamente, assim, ininterruptamente. Continuando acompanhamento, novembro de 2020, a gente viu que a gatinha estava com uma boa evolução. Pode trocar, Walter. A gatinha estava com uma boa evolução, 2 meses depois, já sem aumento do volume do rim esquerdo, assim, pelo menos visualmente, né? E mantivemos, então, o sulfur e trocamos a potência. Sulfur CH30 gotas para medicar com o plus diariamente. Ok, aí assim, eu não coloquei aqui, mas assim, todas as vezes que foi feita a consulta, a gente pedia ultrassom abdominal, hemograma completo, função renal e função hepática, algumas vezes glicose, né, por causa dessa alteração de sede, né, que o animal renal costuma ter bastante sede. Bom, aí assim, foi muito interessante, a gente tem o ultrassom abdominal de janeiro de 2021, que já demonstrou uma redução do volume do cisto em 94%. Daqueles praticamente 200 ml que a gente viu lá atrás, agora só tinha 12 ml, tá? Uma evolução assim fantástica. E fomos seguindo no acompanhamento, né? Junho de 2021, trocamos a potência para sulfur CH24 gotas, medicar com o plus diariamente. Julho de 2022, a gente trocou para o que seria a última potência do centesimal que a gente usa. Normalmente a gente usa conforme o Hahnemann medicava, o 30, o 12, o 24, o 18, às vezes o C6, tá certo? Óbvio, existem outras potências, né, de centesimal, mas essas são as potências de eleição para o tratamento, no caso, antipsórico, né, porque a gata apresenta claramente uma doença crônica que se enquadra na psora, doença crônica verdadeira, então a gente tem que usar um antipsórico. Então, em julho de 2022, a gente usou o sulfur CH18 e, dessa vez, após 3 dias de medicação, a gente teve que interromper porque ela teve uma agravação homeopática violenta, com vômitos, inapetência e prostração. Então, suspendemos o sulfur e utilizamos o plus da Nux Vomica CH6. Como a Ana comentou, esse caso foi também um plus de meia hora, tá? Após ela evoluir para a normorexia, a gente suspendeu as medicações e introduzimos aí a ração renal, que até o momento a gente não estava achando necessário mudar para a ração renal, tá certo? Então, a ração que ela estava acostumada a comer, a gente pôs 50% da ração normal e 50% da renal. E ela se adaptou muito bem. E fomos seguindo no acompanhamento. A gente está sempre em contato com os clientes pelo WhatsApp. Qualquer coisa a gente medica, né? Usa alguma medicação aguda, né? E marca a consulta de acordo com a evolução. Se está bem, se não está. Como é um quadro crônico, a gente normalmente vai até, se está bem, a gente vai espaçando as consultas, né? Então, olha, um ano depois, menos de um ano, né? Março de 2023, a gente fez nova consulta
A evolução dela continuava muito boa, apetite, sede, o peso. Ela nunca teve perda de peso, como os animais apresentam normalmente na doença renal, tá? No caso, ela estava bem mais próxima da tutora e nós notamos as gengivas dela um pouco pálidas e caspas nos pelos. E no hemograma, que a gente já havia pedido, a gente viu plaquetas mais baixas e hemoconcentração e desidratação. Então, já são sintomas diferentes do que ela vem apresentando. A gente repertorizou e chegamos a mudança de medicamento, né? Ao fósforos CH12, demos uma potência a mais baixa, assim, depois do C6, uma dose única com 2 glóbulos para ver como ela iria evoluir. Muito bem, ela evoluiu muito bem, fizemos nova consulta em março de 2024, evolução boa, ela estava muito mais carinhosa, pedindo colo, agora ela dorme junto com a tutora, ela quer passear, antes ela nunca tinha medo de sair do apartamento, agora ela já está querendo conhecer novos locais. A pessoa, a tutora abre a porta, ela quer passear no hall, fora do apartamento, tá? Aí então mantivemos o fósforos, da boa evolução e mantendo os mesmos sintomas. A gente deu o fósforo CH24, uma dose única com 2 glóbulos. E a última consulta, que foi este ano, em junho de 2025, continua com uma boa evolução, continua com aquele desejo de alimentos com sabor e odor fortes, né? E agora a gente indicou o fósforo CH30, uma dose única com 2 glóbulos. E estamos aguardando os exames que ainda não saíram, mas deve estar tudo bem, ou pelo menos seguindo a mesma cronicidade já esperada. Então, o que a gente chegou desse quadro todo? Os diagnósticos, o clínico, né, convencional da medicina seria nefropatia crônica e unistagmo bilateral. No homeopático, a gente sabe que é uma doença crônica verdadeira, que é um quadro de psora latente, porque os sintomas estão ali, a doença está ali enrustida e tem poucos sintomas, né? Que o paciente apresenta. O patológico, a gente segue o Dr. Maffei, então, a espina bífida devido à má formação do aparelho urinário e a epixia, com essa questão do movimento ocular, do nistagmo. E no caso, o que é super importante, que é o que a gente segue na nossa rotina diária de atendimento, a individualização dos sintomas e do paciente, não é porque é renal, que todo paciente renal vai tomar o mesmo remédio, certo? Medicamento único, toda vez a gente só vai usar um medicamento por vez. O vitalismo, que é isso, como é que está evoluindo meu paciente, né? Está melhorando, está piorando, está seguindo as leis de cura, né? E no caso, a gente também pode inferir aí que a castração, no caso dela, não foi uma coisa muito boa, porque 2 anos após a castração, e é o período que a gente sabe de latência da supressão mórbida, ela desenvolveu todo este quadro. Então é isso. O que a gente pode dizer é que a homeopatia vem assim para ajudar muito na medicina veterinária, né? E muito aos tutores, é uma medicação de baixo custo, muito fácil de administrar, né? E que promove um bem-estar e um paliamento de doenças que você não consegue curar, mas você consegue conviver muito bem. Olha esse caso, 5 anos de acompanhamento e como a gatinha está bem. Tá bom? Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, Ione. Obrigado, Ana. Excelente as apresentações. Acho que deu um painel bacana de como nós podemos acompanhar o animal, né? E como é significativo, né? A cura vai acompanhando também o comportamento do animal, a Exato. condição de alimentação. Então, é muito bonito a gente acompanhar essa evolução da homeopatia e com muita clareza a veterinária expõe para a gente como a gente pode ir lá no sintoma preciso, né, e fazer um bom acompanhamento
e com um sucesso terapêutico bastante evidente. Então, eu queria agradecer a todos. Nos colocamos à disposição na Escola de Homeopatia de São Paulo para conversar, discutir os casos. A gente tem reuniões clínicas que se repetem semanalmente e também convidamos todos a conhecer os nossos cursos, né, e vir aqueles interessados aprender homeopatia conosco dentro desses princípios do Hahnemann, Maffei, Hipócrates, aquilo que a gente aprendeu com o Dr. Galvão nos nossos bancos homeopáticos, né? Obrigado a todos e deixamos então aqui o nosso muito obrigado.